Existe uma sensação estranha no ar. Talvez você também tenha percebido isso. As pessoas parecem mais irritadas, mais impacientes, mais desconfiadas umas das outras. Você abre uma rede social e encontra uma discussão. Abre outra e encontra mais uma. Lê uma notícia e os comentários parecem que é um campo de batalha. Conversa sobre política e alguém se ofende. Fala sobre um filme e alguém te chama de ignorante. Expressa uma opinião e de repente você precisa de se defender. Parece que todo mundo está brigando. Parece que todo mundo escolheu um lado. E às vezes parece que todo mundo virou seu inimigo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Será que as pessoas realmente se tornaram inimigas umas das outras? Ou será que nós desaprendemos a conviver? Porque se você parar para pensar, as diferenças de opinião sempre existiram. Nossos pais discordavam, nossos avós discordavam. As pessoas sempre tiveram ideias diferentes sobre política, religião, amor, trabalho, dinheiro e praticamente tudo o que você pode imaginar. O conflito não é uma novidade. O que é novo é a forma como vivemos esse conflito. Hoje carregamos o mundo inteiro dentro do bolso. Em poucos segundos conseguimos descobrir o que uma pessoa do outro lado do planeta pensa sobre determinado assunto. Temos acesso a milhares de opiniões todos os dias e o nosso cérebro simplesmente não foi feito para lidar com isso. Nós não fomos feitos para participar de todas as discussões. Não fomos feitos para ter uma opinião sobre todos os assuntos. Não fomos feitos para receber uma quantidade infinita de informações e emoções todos os dias. Mas é exatamente isso que acontece. E aos poucos, isso vai nos cansando, porque viver em estado de alerta é cansativo. Sentir que você precisa de se posicionar sobre tudo é cansativo. A sensação de que qualquer frase pode gerar uma discussão é cansativa também. Talvez seja por isso que tantas pessoas estão emocionalmente esgotadas. Nós nos tornamos consumidores de conflitos. Todos os dias, todas as horas, a internet descobriu uma coisa muito simples. A nossa atenção é atraída pelo caos. A indignação prende, a raiva prende, a polêmica prende. Você já percebeu como é difícil ignorar uma discussão? Você vê uma manchete absurda e quer saber mais. Lê um comentário que te irrita e sente vontade de responder. Encontra uma opinião que considera errada e sente a necessidade de corrigi-la. É quase automático e as plataformas sabem disso. Por isso, muitas vezes, somos constantemente expostos ao que nos deixa indignados. O problema é que, depois de um tempo, começamos a acreditar que o mundo inteiro está em guerra. Começamos a enxergar inimigos em todos os lugares. Aquele grupo, aquela ideologia, aquelas pessoas, aquele lado. De repente, o mundo deixa de ser composto por seres humanos complexos e passa a ser dividido entre nós e eles. E talvez essa seja uma das ideias mais perigosas que existem. Porque toda vez que a humanidade começou a dividir as pessoas dessa maneira, algo se perdeu. Perdeu-se a capacidade de ouvir, a capacidade de compreender, a capacidade de enxergar o outro como alguém semelhante a nós. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez tenha perdido uma amizade por causa de uma discussão. Talvez tenha se afastado de alguém da família. Talvez tenha deixado de falar sobre certos assuntos para evitar conflitos e até começado a sentir medo de expressar o que pensa. Isso é bastante triste, porque uma sociedade não se torna mais saudável quando todos pensam igual. Uma sociedade se torna mais saudável quando as pessoas conseguem conviver apesar das diferenças. Hoje parece que estamos esquecendo disso. Estamos esquecendo que é possível discordar sem odiar, que é possível criticar sem desumanizar, que é possível defender suas ideias sem transformar quem pensa diferente em um inimigo. Porque no fim das contas, ninguém é definido por uma única opinião. Pense nas pessoas que você ama. Seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, sua namorada. Você consegue resumir qualquer uma dessas pessoas a uma única ideia? Claro que não, porque elas são muito mais do que isso. São histórias, são memórias, sonhos, medos, contradições. Todos nós somos uma mistura de coisas. Somos incoerentes, mudamos de opinião. Aprendemos, erramos, crescemos. Mas na internet, as pessoas viram rótulos, viraram personagem, viraram avatares. E é muito mais fácil odiar um avatar do que um ser humano. Porque você não vê suas lágrimas, não conhece seus medos, não conhece sua história, não sabe o que ela perdeu,
não sabe pelo que ela passou. Você vê apenas um comentário, uma frase, uma opinião, e às vezes isso é o suficiente para decidir que aquela pessoa é a sua inimiga. Mas eu acho que a maioria das pessoas não é má. A maioria das pessoas está apenas tentando sobreviver, tentando encontrar um sentido, construir uma vida, lidar com as próprias dores. Às vezes a pessoa que mais grita com as outras é a que mais está sofrendo. Às vezes a pessoa mais agressiva é a que mais se sente insegura. E o ódio é apenas uma forma desajeitada de expressar medo. Nós não sabemos, porque estamos ocupados demais tentando vencer discussões. Talvez essa seja uma das grandes tragédias do nosso tempo. Nós estamos cada vez mais conectados e ao mesmo tempo cada vez mais sozinhos. Temos centenas de seguidores, mas cada vez menos conversas sinceras. Conhecemos a opinião de milhares de pessoas, mas mal conhecemos os nossos vizinhos. Podemos falar com qualquer pessoa no mundo, mas muitas vezes não conseguimos conversar com quem está sentado na nossa mesa. Existe uma solidão silenciosa crescendo em todos os lugares, e parte dessa solidão vem do fato de que estamos nos tornando incapazes de enxergar a humanidade em quem pensa diferente. Porque viver vendo inimigos em todos os lugares é exaustivo. Você acorda preparado para a próxima discussão, para a próxima polêmica, indignação. Sua mente nunca descansa, seu coração nunca descansa. Você começa a desconfiar de todos, e aos poucos o mundo vai parecendo um lugar hostil. Mas talvez ele não tenha se tornado mais hostil. Talvez nós apenas estejamos olhando para ele através de lentes de medo, porque no fundo as pessoas querem coisas muito parecidas. Querem ser amadas, respeitadas, querem segurança, um futuro melhor, querem pertencer a algum lugar. Mesmo aquelas que pensam de maneira completamente diferente da nossa, elas também têm sonhos, medos, também choram, também sentem saudade, se preocupam com o amanhã. Talvez tenham chegado a conclusões diferentes das nossas, mas continuam sendo humanas, e eu acho que estamos precisando desesperadamente nos lembrar disso. Porque em uma época em que tudo nos empurra para o conflito, continuar vendo humanidade no outro se tornou um ato de coragem. Em uma época em que todos querem vencer debates, talvez o mais revolucionário seja tentar compreender, não para concordar, não para abandonar suas convicções, mas para lembrar que uma opinião não resume uma vida inteira, que um voto não resume uma pessoa inteira, que um comentário não resume um coração inteiro. Talvez a maturidade esteja justamente nisso, em perceber que as pessoas são mais complexas do que gostaríamos que fosse, e que a vida é mais cinza do que a internet nos faz acreditar. Porque, sinceramente, eu não acho que todo mundo tenha virado seu inimigo. Eu acho que estamos cansados de tanta informação, de tanta discussão e de tanta raiva, cansados de viver em um mundo que parece nos incentivar a enxergar adversários em todos os lugares. E talvez o que esteja faltando seja um pouco de humanidade, um pouco de paciência, de escuta, de empatia, porque no fim das contas, ninguém acorda de manhã querendo ser o vilão da própria história. Todos nós estamos apenas tentando entender a vida, tentando encontrar nosso lugar no mundo, tentando sobreviver ao caos. Então, da próxima vez que você sentir que todo mundo virou seu inimigo, talvez valha a pena parar por alguns segundos e se perguntar: será que as pessoas realmente mudaram? Ou será que nós esquecemos como olhar umas para as outras? Porque antes de qualquer ideologia, qualquer partido, qualquer discussão ou qualquer rótulo, nós ainda somos seres humanos e talvez ainda exista esperança justamente por causa disso. E antes de terminar, eu queria deixar uma última reflexão. Uma das coisas mais bonitas da vida é descobrir que existem pessoas completamente diferentes de nós e ainda assim profundamente humanas. Aprender uma nova língua, por exemplo, é uma das experiências que mais nos lembram disso, porque um idioma não é apenas um conjunto de palavras, é uma nova forma de enxergar o mundo. É uma oportunidade de conhecer outras culturas, outras histórias e perceber que do outro lado do planeta existem pessoas que sentem os mesmos medos, as mesmas inseguranças e os mesmos sonhos que nós. Por isso, se você também quer ampliar seus horizontes,
conhecer novas pessoas e abrir novas oportunidades para a sua vida, eu deixei na descrição o curso de inglês que eu recomendo. O link está aí embaixo. E se esse vídeo te fez refletir de alguma maneira, deixe o seu comentário. Você sente que as pessoas realmente se tornaram inimigas umas das outras? Ou que nós esquecemos como enxergar a humanidade no outro? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.